Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos e não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações pelas redes sociais. Olha, hoje, minha gente, o nosso convidado é o Daniel Matos, advogado, economista, perito judicial, e vamos aqui para o nosso primeiro tema. Aliás, antes de mais nada, desculpa, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? E você? Tudo bem, já estava indo direto para o tema, sem te apresentar, sem te perguntar se estava tudo bem. Não, tudo ok. Pode seguir. Estamos. Não, é aquela loucura, né? O Natal se aproximando, todo mundo naquela correria para as coisas ficarem prontas e a gente acaba um pouco se atropelando aí também. Afinal de Ansiedade contas, de fim de ano, né? Véspera de ano muita novo. é isso aí. Mas vamos lá. E olha, gente, chegamos à época em que mais gastamos dinheiro no ano, mesmo com as restrições para as festas e também para as viagens. Claro, tem os presentes, as ceias de Natal e também de Ano Novo, e para muita gente as tão merecidas e aguardadas férias. Na sequência de tudo isso, aí vem aquela coisa, né? Tempestade de boletos que começa a chegar em janeiro, né? E, Daniel, em razão da pandemia, diante de tudo isso que aconteceu ao longo de 2020, há uma tendência nossa de redução de consumo no Natal? Ainda dá tempo de se programar para isso? Ou as pessoas não estão muito prestando atenção e estão gastando mesmo? Vamos comprar? Como é que está isso? Há uma tendência de uma redução, né? Porque se você perde ou se você tem uma menor noção do teu horizonte em termos de renda, de perspectiva de renda futura, logicamente, este fato de forma isolada já prejudica a tua análise ou a tua tomada de decisão quanto a consumir ou não, né? Porque o consumo, ele nada mais é que um sacrifício de renda iminente. Então, você sacrifica a poupança por um consumo iminente e assim o inverso. Logicamente que a Covid, ela, enquanto não tiver a vacinação mundial, você vai ter esse aspecto de grau de incerteza elevado, o que cada vez mais vai tender a uma tomada de decisão pior. Então, as pessoas ou as famílias, né, o que elas devem levar em consideração é o que foi esse ano, né? Esse ano ele foi muito atípico, né, em termos de crise econômica, né? Porque na verdade foi uma crise econômica sanitária mundial, mas que foi de forma imediata, assim, ou de forma conjunta entre os países, né? E que logicamente não só o Brasil está sofrendo com isso, mas todos os outros países. Lógico que em razão disso, o que você vai ter, né? Se ainda tiver a propagação da doença, você pode ainda ter as questões de as restrições quanto ao acesso e locomoção, o que logicamente vai diminuir um pouco o impulso pelo consumo em lojas presenciais. Entretanto, o e-commerce ou a internet de uma forma geral, isso tende a se manter, mas o que as famílias deveriam levar em consideração é, poxa, esse ano foi assim. E o próximo, né? Até a vacinação, o grau de incerteza é maior, né? As empresas, elas ainda vão ter uma demora na retomada da economia. Logicamente que o consumo, ele impulsiona a economia. Isso é inegável. Entretanto, as famílias, elas têm que ter em conta o horizonte de renda que elas vão ter no futuro, na nova perspectiva que se inicia, né? Que é um período pós-crise grave, em que o país já realizou todos os estímulos necessários para diminuir o grau de desempregados, que se encerra agora no final de dezembro, e que a partir do ano que vem, tudo continuando desta forma, haverá um reajustamento do equilíbrio, né, em termos de consumo e desenvolvimento da atividade econômica, visto que as famílias e as empresas não contarão com esses auxílios do governo, uma vez que a É. dívida pública do país está muito elevada. Agora, as famílias brasileiras,
Daniel, na média, ou em média, elas têm um entendimento da necessidade de poupar, da necessidade de economizar, olhando para esse cenário de insegurança que você desenhou muito bem aqui, por conta da pandemia, até por faltar, para o brasileiro, de uma maneira geral, a educação financeira. Então, na média, as famílias brasileiras conseguem fazer isso diante dessa falta de educação financeira, ou vai na marra mesmo? Eu não tenho educação financeira, mas estou vendo que o orçamento não estou conseguindo cumprir. Senão vou acabar gastando mais do que eu recebo, eu vou ficar no vermelho. Então, na média, como você bem pontuou, na média, em situações normais, a poupança em relação ao PIB do país é irrisório. Ou seja, isso demonstra que o brasileiro ele não tem por hábito poupar, ele tem mais por hábito consumir, né? Então, logicamente, esse simples fato já denota a difícil, né, ou a ausência de conhecimento de planejamento financeiro ou de finanças mínimas para se realizar um planejamento futuro em termos de quanto poupar, o que poupar e o que consumir em situações normais. Quem dirá agora num período de crise, em que, como eu mencionei anteriormente, a crise, qual é a variável que ela traz para esse final de ano agora? Ela traz que o nível de incerteza que a pessoa teria normal, ele se eleva de uma forma exponencial, porque você não sabe no ano que vem se você vai ter emprego, se você vai ter renda, se o seu aluguel vai aumentar, quanto que vai ter de reajuste dos tributos, né, conforme a possível reforma tributária, e alguns estados e prefeituras fazendo propostas para aumentar a carga tributária justamente para cobrir vamos usar essa expressão, o buraco que ficou desse ano em razão da crise. Então, esse reajustamento ele vai se dar ao longo do próximo ano. Então, por essa razão, eu reafirmo que as famílias elas deveriam consumir o que elas entendem que é necessário, mas poupar em razão das possíveis situações futuras que virão, porque o próximo ano ele tende a ser melhor do que esse, mas ainda assim vai ter os efeitos da Covid se expandindo ao longo do tempo. Você destacou agora bem, né? As famílias devem entender, Daniel, consumir aquilo que realmente, que de fato for necessário. Agora, tem como um economista dar uma dica, alguma tática para economizar nos presentes de Natal, sem deixar os presenteados insatisfeitos, as crianças, enfim? Essa acho que é a pior dica Boa pergunta, que teria, né? Porque presentear é um ato muito legal, porque quando você presenteia alguém, é diferente de você dar o dinheiro em si. O presente tem aquela questão afetiva de que você escolheu o presente pensando na pessoa e a pessoa recebe aquele presente e usa ou guarda, dependendo do que for, lembrando-se sempre da pessoa. Então tem essa marca de afeto entre você presentear alguém. Acho que assim, o que eu quero dizer é que assim, os presentes eles devem ocorrer, e eu acho que eles vão ocorrer, né? É uma época que propicia isso, né? Sempre foi a marca do Natal e provavelmente do Ano Novo, né? Você sempre presentia nessas épocas finais do ano. Entretanto, né, você não tem, isso que eu só quero deixar claro, o horizonte ele não está tão claro, ele está nublado, né? Vamos imaginar que a gente está num voo e nós acabamos de passar por um momento muito grande de turbulência e que a tendência é que essa turbulência, com o passar do tempo, se torne menos frequente e assim gradativamente. Porém, a gente tem que ter em mente que o horizonte ele ainda é nublado, ele não tem aquele céu limpo. Ou seja, o que eu diria para as famílias é, primeiro, pegar as economias que tem, a renda que teve agora no final do ano e o 13º, dependendo para quem tem um contrato suspenso, porque as pessoas que tiveram um contrato suspenso vão receber o 13º proporcionalmente aos meses em que trabalharam. Para as que tiveram a jornada reduzida, esses não vão ter a afetação quanto ao 13º. Então, levando em consideração essa possível defasagem entre o 13º e a renda do final do ano, as pessoas devem, antes de mais nada, de consumir ou
ou comprar presentes para parentes e familiares, primeiro, adimplir as obrigações que tem deste ano ainda, desse finalzinho de ano, em caso tendo, e já programar para o próximo ano IPTU, IPVA, né? Dependendo se a criança ela for retomar a atividade presencial escola, material escolar, que nós sabemos que normalmente vem aquela lista da escola e que você realiza aquele investimento que vai durar durante um semestre, às vezes 2, dependendo da orientação escolar. Então, o que eu diria aqui para a família, para ela não ficar descoberta no próximo ano, é já fazer um planejamento prévio, marcar na ponta do lápis, levar em conta tudo que vai ter e ainda colocar um percentual de sobra em caso se sobrevier alguma emergência, porque emergência, né, questões de saúde ou qualquer outra coisa, isso nunca vem, isso nunca é avisado, isso ocorre e você tem que tomar medida em relação àquilo. Então, feito esse cálculo inicial, a renda que sobrar, aí a família ela já tendo a parte de poupança de emergência, o consumo das obrigações futuras desse final de ano e do começo do próximo ano, aí tudo bem, o restante ela pode, caso ela queira, né, poupar ou consumir no mercado. Este é o Daniel Matos, advogado, economista, perito judicial com a gente, nesse programa especial falando sobre o consumo de Natal que vem por aí, como lidar com o 13º, como lidar com as contas que virão aí pela virada do ano. Daniel Matos, para quem recebeu agora mesmo o 13º, teve a felicidade de receber o 13º de forma integral, porque muitos receberam ao longo do ano, o 13º foi antecipado por conta da pandemia, para dar aquela ajuda, mas para aqueles que receberam no tempo tradicional, agora. Claro que cada um vai fazer uso diferente, uns vão comprar, outros, ou até dividir, né? Eu vou reservar uma parte para comprar presente, outra parte para pagar uma dívida, outra parte para poupar. O que os economistas recomendam? O que você deve priorizar nesse momento com o 13º? Tá. O que se deve priorizar são as obrigações que tem, como você mencionou, as dívidas. Vamos imaginar um exemplo de que tenha uma família ou um indivíduo que ele tem uma dívida antiga e ele tem a opção agora de presentear uma pessoa ou postergar a dívida. O que ele deveria, né, ou o que ele deveria dar como prioridade é a quitação da dívida. Por quê? Se você quita o débito que você possui, aumenta o teu score no mercado de crédito. A gente sabe que o Brasil ele tem um grau elevado de restrição de crédito, né? Então, o score ele é uma ferramenta que ele torna a decisão do banco entre conceder ou não um crédito para qualquer pessoa física ou jurídica melhor. Então, ele diminui a assimetria de informação natural que tem. Então, levando em consideração que no futuro esta pessoa ou família possa vir a necessitar de qualquer tipo de linha de crédito ou de qualquer linha de financiamento bancário, é preferível que ela opte primeiro em sanar ou quitar as dívidas que ela já tenha no passado, para que ela tenha uma melhora do score médio dela, né? Eu não sei como funciona a leitura do score, mas eu sei que se você não tem débitos ou as dívidas foram quitadas, você tem uma elevação do seu score. Então, porque, como eu falei, esse próximo ano que vai vir, ele vai vir um ano com a economia um pouco melhor que esse ano. Entretanto, as famílias devem levar em consideração duas coisas: poupança emergencial, tá? Tem que, se possível, né? Eu sei que não é todo mundo que consegue, mas para as pessoas que conseguirem fazer uma poupança emergencial, devem ter em mente possíveis linhas de acesso ao crédito, caso haja alguma emergência em que a renda não seja por si só suficiente. Quando a gente fala em score, esse score ele tem dentro dele o relacionamento de cada um com o seu banco, né? Então, se você tem investimentos, isso conta como relacionamento, mas o score também não é só isso, é o próprio relacionamento daquela pessoa com o mercado, se ela tem dívidas, se ela é uma boa pagadora ou se ela é uma má pagadora. Então, é nesse sentido que você fala que as pessoas devem estar atentas, porque, vamos supor, se você tiver problemas com o seu score,
e quiser um financiamento no banco, por exemplo, você pode ter esse financiamento negado. Nesse sentido. Nesse sentido. Porque o score, né, como eu te falei, ele é uma ferramenta criada para melhorar a tomada de decisão da instituição financeira em conceder o crédito a determinadas pessoas. Porque vamos criar um seguinte exemplo. Vamos imaginar que o banco não houvesse o score. A instituição financeira realiza concessões de créditos para 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 3 se tornam adimplentes, pagantes, e 7 não nesse exemplo. Com o advento do score, você minimiza isso, essa exposição, e o banco, nessa situação hipotética, concederia aos 3. Qual é a melhora que você tem no crédito? Bom, nós sabemos que no Brasil nós temos altos níveis de juros, né? E que o governo até realizou, acho que vai até o final desse ano, começo do próximo, uma trava na concessão do LIS, né, daquele limite do cheque especial que existe na conta. Lógico, são medidas interventivas com a finalidade de evitar com que as pessoas se endividem além do necessário, porque o juro, né, ele é um reflexo da taxa de inadimplência do mercado, ou seja, o banco ele concede o crédito, ele passa a acumular aquele crédito não pago, e aquilo é repassado nos outros contratos, né, como passa dentro do spread bancário como taxa de inadimplência. Tem até um estudo do Banco Central, uma vez que menciona que dentro do spread bancário, o equivalente em média a 32% a 37% e meio da taxa de juro é inadimplência, ou seja, o consumidor adimplente ele acaba pagando em média 37,5%, 32% da inadimplência dos outros contratos em que o banco não teve o contrato honrado. Então, essa é uma das questões fundamentais do score. É como se aquele que está em dia pagasse por aquele que não está em dia, ou seja, as taxas de juros sobem em razão de determinados calotes e isso acaba encarecendo para quem é bom pagador. Sim, isso encarece na média 0,37%, né? 37% você tem um encarecimento só de inadimplência. Você tem, logicamente, você tem os outros custos bancários, tributação, taxa de comissão, entre outras coisas, taxas administrativas, mas o impacto maior que você tem sobre a taxa de juro é a inadimplência. Quem é a pessoa endividada? Muito se fala assim, a pessoa está endividada. A pessoa pode ter um financiamento, por exemplo, de um bem durável, um carro, ela pode ter um financiamento a longuíssimo prazo de um imóvel, que pode chegar a 30, 35 anos, um prazo como esse, mas ela pode estar em dia com esses pagamentos. Esta pessoa é uma pessoa endividada ou é uma pessoa que tem compromissos a cumprir? Quem é o endividado? Tá, o endividado é aquele que tem o contrato, tem a obrigação a cumprir e ele descumpre a obrigação, então ele deixa de adimplir ao banco. Eu acho que eu entendi a pergunta, eu vou tentar responder lá de forma fracionada. É isso mesmo. Vamos imaginar que você tenha um financiamento imobiliário, por exemplo. Nesse caso, qual é a exposição a risco que a instituição financeira vai ter? A exposição a risco da instituição financeira num crédito imobiliário em que o imóvel é garantia da dívida é totalmente diferente quando uma pessoa se dirige a uma instituição financeira e solicita um crédito sem garantia, né, um crédito normal. Qual a diferença dos dois? A diferença dos dois é a taxa de juros, né? Por quê? Na operação da imobiliária, por que quando a gente solicita um financiamento de um imóvel perante uma instituição financeira, a taxa de juros é menor? Porque o banco vai ter como garantir o imóvel. Então ele sabe que num pior cenário, ele vai tomar o imóvel, vai leiloar o imóvel e vai pegar o produto da venda para quitar o débito que aquele consumidor tinha em relação a ele. Então a exposição a risco da instituição financeira nesse exemplo é muito menor. É muito diferente de quando uma pessoa solicita um empréstimo bancário, X valor, para pagar em X tempo, descumpre, e ao descumprir, não se tornar mais adimplente, a instituição financeira, como não tem garantias, ela acaba repassando aquilo para os outros contratos, como eu mencionei anteriormente. Então, assim, você tem duas operações, de uma forma geral. Você tem a operação que ela é garantida, em que você tem algum tipo de bem
para garantir, por exemplo, bens imóveis, móveis, né, financiamento de automóvel, em que nesses casos a garantia da instituição financeira é a alienação fiduciária, né? E você tem os outros em que a exposição a risco da instituição financeira é maior, que são os que você não tem uma operação garantida, né? Você concede o crédito crendo no score ou no relacionamento que você mantém com o consumidor. É por isso que o crédito pessoal tem um juro tão elevado, porque ele não tem uma garantia para a instituição financeira, a exemplo de um financiamento imobiliário ou de um financiamento de um bem durável como um carro. Para quem já recebeu o 13º ao longo do ano e já gastou esse dinheiro, um empréstimo pessoal agora, nessa fase final do ano, é uma boa medida para as compras de final de ano, ou é melhor nem se atrever, porque as taxas realmente não são convidativas? Olha, se eu pudesse dar uma dica agora para o final do ano, não faça. Por quê? Se você fizer, você vai levar em consideração que na tua concessão de crédito sem garantia, você vai carregar todo o efeito da Covid, além da inadimplência corriqueira que os bancos já têm em situações normais. Então, logicamente, você vai ter um percentual a pagar muito maior do que em situações normais. Tá? Para essa pessoa que vai solicitar um crédito, pensando em presentear os parentes e familiares, eu desaconselharia. Eu preferiria que a pessoa com a renda que ela tem, né, ela consiga fazer um planejamento financeiro. Por quê? Porque você tem esse planejamento financeiro e, logicamente, advindo no futuro uma situação emergencial, independentemente de qual seja, aí tudo bem, você se socorre à instituição financeira porque você não teria outra opção dado a tua limitação de renda. E aí, logicamente, você solicita na instituição financeira, você vai ter o custo em relação daquilo, mas nesse meu exemplo, você não teria outra alternativa para resolver esse teu problema iminente que aconteceu, né, que sobreveio. Este é o Daniel Matos, perito, advogado, economista, conversando com a gente sobre as finanças neste final de ano, como agir em relação à necessidade de gastar mesmo nesta época do ano, com presente de Natal, com materiais escolares, por exemplo, que logo as aulas serão retomadas, e tomara que sejam mesmo, né, por conta aí da pandemia. E é importante toda essa conversa para a gente colocar as finanças em dia, colocar os números em dia, em razão de toda essa situação que ocorreu ao longo de 2020, que desajustou as contas de todo mundo. Nesse sentido, Daniel Matos, como é que ficou o recebimento do 13º salário de quem teve o contrato de trabalho suspenso ou que teve a redução de jornada? É um 13º menor para essas pessoas? Isso, na verdade, você tinha aquela medida provisória em que falava, se eu não me engano, a 944 de 2020, que foi convertida em lei em julho, em que, na verdade, ela trata da suspensão dos contratos de trabalho e da redução do contrato de trabalho. Entretanto, ela não menciona como se dará o pagamento do 13º e das férias dos contratos. O que aconteceu agora há um mês, 2 meses atrás, em outubro, novembro, foi o governo editar uma nota técnica, né, o Ministério da Economia editar uma nota técnica quanto a uma orientação de que nos contratos em que estão suspensos, né, porque conforme a CLT, quando você tem um contrato suspenso, você tem uma suspensão das obrigações entre empregado e empregador, né, tanto que quando as pessoas que fizeram direito ao benefício do governo no período de suspensão, elas ficam naquele período afastadas da empresa. Logicamente, se elas permaneceram afastadas da empresa, recebendo o auxílio do governo, e elas retomam a jornada, né, elas vão receber o 13º proporcional ao período trabalhado. Então, um exemplo,
Vamos imaginar que a pessoa trabalhou ao longo desse ano 5 meses e permaneceu 7 meses suspensa. O 13º dessa pessoa em particular seria 5/12. Os 5 meses que ela trabalhou, uma vez que ela ficou 7 meses afastada da empresa. Em relação às férias, é basicamente a mesma metodologia. Por quê? A empresa ela tem obrigação em relação ao funcionário quando ela recebe a contraprestação, que é a mão de obra, né? Então, isso no direito é chamado como contrato sinalagmático, ou seja, um contrato em que as duas partes têm obrigações, a do funcionário, do empregado, prestar o serviço e a da empresa remunerar o serviço prestado. Se nesse período você não tem a contraprestação, você não tem o emprego da mão de obra, você também não vai ter a remuneração. Então, o que é diferente dos contratos com a jornada reduzida. Por quê? Eles tiveram a redução de jornada, entretanto, em momento nenhum, eles permaneceram afastados da empresa. Então, para essas pessoas em particular, o 13º ele vai ser integral, como se deu nos anos anteriores. Quais são as dicas, Daniel Matos, para quem está endividado? Em muitas situações, se diz, você tem uma dívida X, uma dívida Y, se a taxa de juros de uma é mais cara, e você tem um dinheiro, e a outra é mais barata, e você tem um dinheiro, então pague aquela que é mais cara. Em tempo de pandemia, esse conselho vale ou as coisas também modificaram? Então, em relação a adimplemento de dívida, o que é preferível, e soa um pouco estranho, é você quitar as dívidas em que você consegue melhores condições de negociação. Então, você normalmente consegue negociar melhor com a instituição que está do outro lado realizando a cobrança quando você tem um período em que esse débito ele se torna antigo, né? Porque a instituição ela já não vê uma possibilidade de resgate da dívida total. Então, ela flexibiliza as condições para adimplemento do débito, porque antes receber um pouco do que não receber nada. Né? Então, numa situação dessa, para um indivíduo, nesse exemplo, que ele tenha 3 dívidas, uma ao longo desse ano, uma ao longo dos últimos 3 anos, né, é preferível que ele tente quitar a dívida mais antiga, porque ele vai ter uma condição de negociação melhor. Logicamente que isso que eu estou mencionando aqui, isso é uma média, né? Você pode, sim, a depender do relacionamento que você tenha com a tua instituição financeira, uma condição melhor de quitar, inclusive, as 2 dívidas, desde que você consiga uma camada de negociação em que aquela negociação seja viável e caiba dentro da tua realidade, em que você vá adimplir aquele débito e você não vá ficar descoberto no futuro. Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial, nessa edição do programa Gente que Fala, dando dicas aqui para os dias finais do ano e também para a chegada de 2021. Daniel, quando a gente comemora a virada do ano, claro que passa pela cabeça de todo mundo esperança, dias melhores, a palavra é prosperidade, né? Vamos esperar o ano novo com grande ansiedade para que os projetos deem certo e para que a gente prospere. Claro que ficou tudo isso muito difícil agora por conta da pandemia, as pessoas ficam mais muitas vezes desesperançosas, e então é uma virada de ano diferente essa que a gente vai ter. Para vocês que passam pela faculdade de economia e que essa palavra prosperidade certamente passa muito pelos bancos, né, dos bancos escolares, o que dá para dizer como um alento para quem sempre na virada do ano, né, almeja a prosperidade, que esse ano está vendo tudo muito difícil? Tá. Bom, infelizmente, né, prosperidade, como você falou, é uma palavra muito utilizada, e prosperidade ela sempre vem com expectativa, né? Então, quanto maior a nossa expectativa se torna quanto um horizonte futuro melhor, né, quanto mais a gente consegue visibilizar isso, melhor, na média, é a tendência de que o ano tenda a ser melhor, né?
Logicamente que a Covid ela trouxe um impacto muito forte e negativo em toda a economia mundial, e que isso ainda vai ter os seus efeitos surtindo ao longo do tempo. Isso é um efeito que ele demora, né? Porque tem alguns modelos econométricos em que você realiza o estudo, né, empírico, e que você consegue mensurar o grau que aquele choque teve naquele momento do tempo e por quanto tempo aquele choque vai se expandir, né? O efeito da Covid em si, ele ainda vai se expandir negativamente por mais alguns anos. Lógico que isso não é, isso não estou dizendo num cenário negativo, mas isso é uma coisa natural em economia. Mas a propensão, ou seja, a quantidade do choque que ele vai se dar vai ser cada vez menor, porque cada vez ao longo do tempo vai significar ou vai refletir menos. Ou seja, se nós tivermos o impacto forte do coronavírus aqui no Brasil em meados de março a maio, junho, né? Se a gente notar, a economia brasileira, o PIB, ele chegou a ficar muito forte negativo, depois ele teve uma retomada do segundo trimestre. Então, isso demonstra um pouco o que vai acontecer no futuro. Em nós não temos mais o mesmo cenário que o Brasil enfrentou de restrição muito forte de locomoção, a tendência é que esse choque da Covid, ele tenda, na média, a ir se dissipando aos poucos. Entretanto, esse choque ainda vai se expandir por algum tempo. Logicamente que esse horizonte ele melhora muito a partir do momento que houver a vacinação de uma forma mundial. Aí tudo bem, aí você já, a Covid ainda vai ter aquele efeito econômico ao longo do tempo, só que a dissipação do efeito vai ser cada vez menor. Tá? Então, assim, pensando em 2021, eu imagino que em 2021, na média, ele vai tender a ser muito melhor do que foi 2020, porque ainda que nós tenhamos o efeito da Covid do ano passado, esse efeito vai ser gradativamente menor à medida em que a economia for desenvolvendo e também à medida em que sobrevier a vacinação mundial. É interessante, né, Daniel? A gente pede dicas quando a gente tem um amigo economista, a gente sempre quer saber, né, como é que vai ser, qual que é o desenho, qual que é a perspectiva, vai melhorar, vai piorar, que nem quando a pessoa entende de previsão do tempo, a gente quer saber como é que vai ser o final de semana, mais ou menos assim. Agora, quando vocês precisam dar dicas, precisam orientar, o que é mais fácil? O que é mais difícil, né? É você pegar aquele que está endividado e explicar para ele formas de sair disso, ou aquele que não está endividado e que precisa ter orientações para não se endividar. O que é mais fácil, o que é mais difícil? Porque esse aí também, para escorregar e cair numa dívida, eu não tenho nada, então eu vou, né, de repente, escorrega, sai gastando, pronto. Você tem algumas situações. O que eu acho que seria o que é pior é quando a pessoa tem um valor financeiro guardado e que é uma coisa natural, ela querer dar destino àquele valor. Então, quando você não tem um destino imediato para aquilo, eu não tenho um objetivo imediato, a tendência é que você tenda a realizar aplicações ou movimentos em que aquilo possivelmente te cause prejuízo, não de uma forma geral. Mas o que eu estou querendo dizer é que o dinheiro, ele mexe muito com o teu poder de decisão, principalmente quando o dinheiro está parado. Quando o dinheiro não está, quando você não tem aquele valor, tudo bem, você tem o conhecimento da tua realidade, você sabe o quanto você precisaria ter para você regularizar a tua situação, então a administração, ou seja, você tem um objetivo direto, que é melhorar a tua situação atual. Então, para essas pessoas, na minha visão, é mais fácil você aconselhar as pessoas o que elas devem fazer para melhorar em termos de bem-estar financeiro do que para as pessoas que têm um nível de renda relativamente estável e têm um recurso parado, porque o recurso, ele estando parado, você sabe que nós temos uma taxa de juros numa média de 2% ao ano, com uma inflação de quase 3%, ou seja, o recurso estando parado, ao ano você perde 1%, então querendo ou não você perde
poder financeiro, né? Então, isto influi na mente de uma forma em que você tende a dar um destino daquilo, e que normalmente, não sempre, ou você realiza operações em que você tem algum tipo de expectativa a curto prazo, em que essa instabilidade econômica prejudique o tipo de investimento que você vai fazer. Então, você realiza um investimento numa aplicação X, e que aquela aplicação X ela tem uma sensibilidade maior com a estabilidade econômica do país. Imaginando que o país esteja tudo bem, aquela rentabilidade ela vai performar melhor na média. Mas se você tem uma piora do quadro econômico do país, ela performa pior. Então, só esse cuidado que a pessoa que tem essa renda disponível sem um objetivo imediato que ela deveria tomar. A mesma coisa para outra que com ela já tem um objetivo. Para ela é mais fácil, né? Ela só teria que administrar o quanto entra de receita e o que ela teria que mudar em termos de consumo iminente a fim de que ela supere aquele obstáculo. Sempre é mais fácil a gente se conscientizar da necessidade de poupar quando você está impulsionado a ver que o seu dinheiro pode ter um bom rendimento, que se você guardar, você vai ser bem remunerado por isso. Mas as taxas de juros têm caído bastante nos últimos tempos e a redução da Selic ao longo de 2020 trouxe os rendimentos todos para baixo. Quando você pega uma caderneta de poupança, que é a aplicação mais popular que tem, que você aplica R$1.000, por exemplo, para falar em números redondos, aí chega chega um ano depois, você tem 995, né, em valores, em poder aquisitivo, né? Claro que não tem 995, mas ele só vale 995, hipoteticamente, né? Não fica mais difícil você convencer as pessoas que elas devem poupar se ela está colocando dinheiro que daqui a um ano não valia o que valia antes. Não, essa parte é realmente Ainda mais difícil. falando de uma caderneta de poupança, que é a aplicação mais popular que tem, é a aplicação que as pessoas realmente procuram, né? Em grande parte. Porque assim, a poupança ela tem uma questão muito interessante, porque se a taxa Selic ela fica acima de 6% ao ano, a poupança vai ser de 6% ao ano, ou seja, ela vai render 0,5% ao mês. Agora, 100% da Selic ela vai render. Né? Vamos imaginar assim, um exemplo, a Selic está 8%, quanto que vai render a poupança? 6% ao ano, certo? Então ela renderia 0,5% ao mês. Agora, no nosso cenário atual, e que eu imagino que ele ainda vai perdurar por algum tempo, porque o país necessita dessa política monetária expansionista, né, com baixa taxa de juros para fomentar o desenvolvimento na atividade econômica e o próprio consumo, quando a Selic está abaixo disso, nós temos 70% da Selic como remuneração, ou seja, a Selic a 2%, 70% equivale aí numa média a 1,4, né? Então você tem 1,4 de rentabilidade na poupança ao longo do ano. Desconta a inflação. Desconta a inflação de 2%, você perdeu 1,6% na média. Então, assim, você teria, né, a aplicação que eu acho que mais conservadora, mais próxima da poupança que você teria seria a própria Selic, né? Porque a Selic ela tem aquela rentabilidade constante, ela reage a aspectos econômicos, só que ela tem um grau de proteção assim maior, né? Porque você exerce também um papel muito positivo para esse período pós-crise. Porque quando você investe na Selic, você está contribuindo, você está emprestando ao governo, então você está contribuindo para a recuperação do país, né? E nesse exemplo, a Selic a 2%, esse título ele te gera como rendimento esses 2%. Levando uma inflação de 3%, você perderia pelo menos 1% ao ano na média, né? Tudo mais constante da forma como está hoje. Bom, Daniel Matos, a gente falou até aqui um pouco sobre o Natal, como agir em relação às compras, falamos sobre o 13º, para quem recebeu antes e para quem recebeu agora no período correto, no período tradicional. Vamos falar sobre a virada do ano, porque isso traz novas contas, traz o IPVA do carro, traz o IPTU da casa, traz a necessidade de compra de material escolar.
E é sempre bom levar esse tipo de orientação para o nosso público. Como equilibrar as contas nesse período, uma vez que as pessoas tendem a gastar por conta de Natal, de querer comprar presente, de gastar com férias e tudo mais. Como estabelecer, digamos assim, a planilha, né, para você fazer os gastos corretamente e não faltar lá na hora de pagar as obrigações. Bom, considerando que essa pessoa recebeu agora o 13º, tá com ele em mãos, né? O que ela deveria fazer é planilhar o que ela já vai ter que pagar no começo do ano, logicamente, em ela conseguindo pagar o IPVA e o IPTU de forma integral, porque ela vai ter aquele desconto e ela também não corre o risco de ficar com aquela obrigação para os próximos 2 a 3 meses, conforme o parcelamento que é permitido pelo Estado e pela Prefeitura. Né? Porque, como eu mencionei, né, você tem um horizonte muito ruim de renda futura, né, de perspectiva de renda futura. Então, para as pessoas que conseguirem tirar essas obrigações do horizonte de forma antecipada, ou seja, quitando isso de forma à vista, caso tenha renda para isso, isso seria muito interessante. Por mais que o desconto seja uma média de 3%, não seja muito interessante, mas num cenário atual que a gente se encontra, e levando em consideração que a economia ainda vai voltar de uma forma lenta e gradual, isso se torna muito interessante, inclusive no gerenciamento de risco futuro, caso, infelizmente, essa pessoa ou essa família tenha algum ente, ou até ela mesma se torne, fique desempregado e haja uma dificuldade maior na recolocação ao mercado de trabalho. Né? E aí o mesmo se aplica para a questão do material escolar, porque o material escolar é um investimento que se faz ao longo do ano. Né? Lógico, em que retomando as atividades presenciais, esse é um custo que se torna obrigatório. Mas se a família ela optar por o filho continuar, dependendo das situações, da situação da Covid no próximo ano, se ela optar por o filho fazer o sistema de homeschooling, continuar estudando em casa, esse é um custo que ela já não teria a curto prazo, né? Ela já eliminou o custo de material, uma vez que a criança vai estar dentro da casa dos pais, né? Só vai ficar só com as obrigações de mensalidades escolares. Então, seria interessante também, logicamente, reforçando o ponto de piora no horizonte, né? Você não tem segurança quanto ao horizonte futuro que você vai enfrentar. Em relação ao IPTU, a tendência é de um aumento, de um reajuste muito grande, considerando que a economia fraca de 2020 gerou inflação mais baixa, e gerando inflação mais baixa, os reajustes tendem a ser menores no ano seguinte? Então, o IPTU, né, é importante pontuar que ele tem para determinados tamanhos de imóvel, as pessoas têm a isenção do IPTU, ou seja, elas não são tributadas, né? Então, as famílias que vão sentir esse aumento da tributação do IPTU são, na média, famílias com capacidade financeira para adimplir um imóvel com a obrigação de pagar o IPTU. Isso se dá, né, pela necessidade dos municípios de readequarem a falta de recolhimento de tributos e os efeitos que a Covid causou em todo o país. Isso seria um reajuste um pouco natural. Então, por isso que o aumento da tributação sobre a propriedade, né, ele tende a agravar as pessoas de classe média e de classe alta, né? Porque elas, normalmente, na média, são elas que pagam IPTU. As famílias de baixa renda, elas se encontram, na média, nessa faixa de isenção do IPTU. Eu falei em inflação mais baixa, porque a tendência é, quando a economia está devagar, a roda da economia não tem aquela força toda que a gente gostaria, então cai o consumo e, evidentemente, cai a inflação. Mas 2020 fecha com a inflação na expectativa, dentro das metas previstas pelo governo, ou por conta de um aquecimento maior aqui de final de ano de compras, essa inflação pode escapar um pouco? Então, essa inflação é um ponto interessante, ela tem uma tendência dela escapar um pouco para o ano que vem. Por quê? Porque
Porque como você teve, ao longo desse ano, a inflação de custo, ou seja, a inflação das empresas, né, que não tinham acesso aos insumos, entre outras coisas, para produzir, e o que ficou produzido ficou parado por um tempo, em economia retomando, você tem o efeito como se fosse um pouco oposto, né? Você tem a inflação de consumo. As pessoas consomem mais, e aí resulta também na ausência, uma vez que a atividade econômica não estava preparada para suprir aquela demanda que veio. Então, assim, é possível que no próximo ano a gente tenha um escape, né, um aumento da inflação em razão de todo esse ano. E isso, logicamente, é um efeito desse ano, né? O que muito se discute é se o governo, para o próximo ano, se ele vai aumentar a taxa de juros, a Selic, para controlar essa possível inflação. O que, de uma forma geral, seria um pouco ruim para o começo do ano, uma vez que a economia ela ainda não retomou. Então, ela necessitaria mais desse aumento, né, da manutenção dessa política monetária expansionista. Então, se você aumenta, você gera um desestímulo à retomada. Então, isso é uma coisa assim um pouco preocupante para o próximo ano, né? Levando em consideração também que o governo, né, porque isso ajudaria muito, né, a perspectiva futura, o governo não trata ainda de forma, não tenha tratado ainda de forma muito objetiva a questão da dívida pública, que é o carro-chefe principal, que é o quanto o Estado vai se endividar no futuro, né, a perspectiva do horizonte, dada uma arrecadação hoje, né, em se mantendo o sistema tributário do jeito que está, ou se mudando o sistema tributário, né? É que o grande problema só da reforma tributária é agravar o consumo. Aí sim, isso tem um efeito muito forte, porque se você agrava, você aumenta a tributação sobre bens de consumo, você gera um desestímulo muito forte a consumir. Então, por mais que você tenha outros estímulos positivos de forma com que impulsionasse o desenvolvimento econômico, a tributação ela pode emperrar esse desenvolvimento. Não que não tenha que haver reforma tributária, ela tem, mas ela tem que haver de forma que melhore o ambiente negocial e que compreenda esse período em que a Covid trouxe essa nova variável para o modelo que está sendo proposto. E aquela preocupação do trabalhador, né, Daniel Matos, que pensa, poxa, mas a inflação está aí, eu não tenho reajuste, ou o reajuste não acompanha a inflação. Eu acho que em 2021 isso pode acontecer ainda mais, né? A inflação escapando, as empresas com dificuldade de fazer o reajuste dentro dessa inflação e o trabalhador com rendimento menor. Aí a necessidade de cada pessoa apertar seu cinto e fazer as contas direitinho, planejar tudo direitinho para 2021, porque senão qual é o risco de você receber mais do que tem para pagar? Ou melhor, receber menos do que tem para pagar, né? Não, é o seguinte, né? O reajuste... aquela equação sempre difícil para o trabalhador brasileiro, né? Como fazer caber tudo o mês inteiro? Você faz uma nota de 100, você coloca mais zeros na nota de 100 para ela fazer valer mais, né? Então, mas é que assim, você tem vários poréns, que esses poréns eles impactam outras coisas. Então, exemplo, você tem vou começar pelo salário mínimo. Você tem o reajuste do salário mínimo, que reajusta, tudo bem que o reajuste é menor, né? Você tem o reajuste do salário mínimo. Você teve o reajuste do salário mínimo, as empresas passam a ser obrigadas a contratar determinados empregados ou pessoas para determinadas vagas, mas com aquela restrição de teto mínimo. O que acontece, né? Isso é uma coisa muito natural. O salário mínimo, na economia, principalmente os economistas liberais, eles encaram o salário mínimo como um entrave ao aumento da formalização no mercado de trabalho. Então, isso por quê? Porque se você tem uma situação em que uma pessoa ela não consegue um emprego recebendo ao menos o salário mínimo, sendo que ela precisa garantir a própria subsistência, né, ou dela ou da família dela, qual é a tendência? A tendência é que,
Se o salário mínimo, ao invés de garantir um mínimo, né, de remuneração para ela, está gerando um entrave de acesso ao mercado de trabalho, a tendência é acontecer o que se vê no Brasil há alguns anos, do aumento do grau de informalidade. Então, a pessoa sabendo que ela não vai conseguir firmar um contrato para receber um valor fixado ali ao salário mínimo como base, ela vai se sujeitar a uma remuneração menor, dado que ela vai pôr como medida emergencial a própria subsistência dela e a manutenção dela, logicamente, para o futuro. Então, é interessante porque assim, o salário mínimo ele gera um entrave, né? A ideia é positiva, você garantir um mínimo para o trabalhador. Entretanto, em situações como essa, o salário mínimo pode gerar um aumento do grau de informalidade, porque as empresas não vão querer suportar o custo do salário mínimo, né? Porque não tem mais aquelas medidas de desoneração da folha. Então, o trabalhador ele vai se ver obrigado a ou aceitar uma remuneração menor ou aguardar uma melhor recolocação no mercado de trabalho com o salário mínimo. A mesma coisa para o reajuste sindical, né? Os sindicatos eles reajustam o salário de modo a evitar com que o trabalhador de um ano para o outro perda poder de compra, né? E aí eu volto de novo. Tem que tomar cuidado com esse reajuste, porque o reajuste pode levar as empresas a enxugar a operação, diminuir a quantidade de funcionários, resultar em demissões e essa pessoa que antes estava empregada ficar agora em busca de uma nova recolocação no mercado de trabalho. Daniel Matos, o trovão que chegou aí também chegou aqui. Fica tranquilo que nós nos assustamos ao mesmo tempo. E acho que o ouvinte espectador também ouviu essa barulheira, mas foi ao mesmo tempo, viu? Bom, a gente falou do IPTU, mas tem o IPVA. Vale a pena pagar o IPVA à vista ou é melhor manter o parcelamento em 3 vezes? O descontinho é tão pequeno, né? Então, o descontinho em situações descontinho normais... mesmo, né? Descontinho, 3,5%, se eu não me engano. Em situações normais, ele não é interessante, né? Porque você pensa, poxa, eu vou ter 3,5% de desconto, é preferível eu aguardar e pagar isso parcelado em 3 parcelas, né? Mas no cenário atual, né, como você tem uma incerteza maior quanto à tua renda futura, esses 3,5%, esse descontinho passa a ser um desconto, né? Opa, vamos considerar, porque é melhor eu pagar, ficar ok, do que amanhã eu não tenho renda ou depois eu sofro esse efeito e posso ter o carro apreendido pelo não recolhimento do IPVA, e a gente sabe que a multa diária do pátio é astronômica, né? Agora, a gente pode olhar o tal descontinho como uma espécie de seguro. Olha, eu não vou pagar à vista, eu vou parcelar, ou seja, eu vou perder a possibilidade dos 3,5% de desconto, uma espécie de seguro. Eu vou parcelar, fica mais tranquilo para mim aqui, eu vou equilibrar melhor as minhas contas, que se eu pagar tudo de uma vez, eu posso me apertar, então acaba sendo uma espécie de seguro e você banca com essa possibilidade de não ter os 3,5%, porque você preferiu fazer o parcelamento. Não, o parcelamento ele é interessante, né, como você bem mencionou, pela questão do seguro, né? Você fica aí 3 meses, no pior cenário, se você não conseguir, você faz o parcelamento. Agora, se a pessoa tiver a capacidade, com o cenário agora um pouco nublado, é preferível, né? Lógico, se a pessoa não tiver, faz o pagamento parcelado e à medida que ela consiga manter a empregabilidade dela ou os negócios dela durante os próximos meses, aí tudo bem, ela não sentiu o efeito desse risco de ficar desempregado ou sem o trabalho. E o mais interessante, existem muitos projetos, inclusive, em relação a isso, que o próprio IPVA tivesse uma possibilidade maior de parcelamento, como ocorre com o IPTU. Tem IPVA que é mais caro do que IPTU, e você tem que liquidá-lo em 3 vezes, né? E o IPTU a gente pode fazer em 10.
Mas é difícil das autoridades seria uma medida interessantíssima, sim. Você flexibilizar o pagamento, uma vez que você acabou de passar por um período grave da economia, você permitir, ainda que fosse esse ano agora de 2021, excepcionalmente, o pagamento do IPVA de forma fracionada, semelhante ao IPTU. Como são entidades tributárias distintas, né? O IPTU, a competência tributária para quem mora em São Paulo é do município, já o IPVA é do Estado, né? Então, logicamente, esse incentivo, nesse período pós-crise, você flexibilizar, ou seja, você dar mais condições de pagamento parcelado, é muito benéfico. E bom também, por exemplo, no aspecto, se você vai vender o seu carro, você usou ele durante 6 meses, então você pagou 6 meses de IPVA e você transfere essa possibilidade de pagar o imposto para o próximo proprietário, porque ele vai usar o carro no período restante do ano, ele que pague aquele IPVA devido. Senão, você paga para o próximo proprietário, uma vez que você antecipou o pagamento. É isso. Se a pessoa não quiser, se ela fizer a operação de compra e venda do veículo e ela não quiser colocar no grau de risco o possível não pagamento do IPVA ao longo do ano, ela aliena o carro e desconta do valor da operação IPVU já antecipado, ou seja, ela acresce o valor que ela quitou, porque o comprador pegaria o veículo já com o IPVA do ano quitado, ficando obrigado a partir do exercício seguinte. Muito bem, mas isso é tudo possibilidade, é tudo conjectura, né? Quem sabe um dia a gente possa ter a gente tenha essa possibilidade de poder pagar o IPVA, o imposto do carro, em maiores parcelas, de uma forma mais flexibilizada. Porque depende de lei, né? Isso que é o problema. Você teria que ter a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP, ela deveria ter esse projeto de lei prevendo o parcelamento do IPVA, o que seria muito benéfico, né? Dado o cenário atual. Existem muitos projetos nesse sentido na Assembleia Legislativa, mas o parlamentar não pode legislar sobre esse tipo de assunto, é um projeto que tem que vir do Executivo, né? Então, na verdade, o parlamentar ele até provoca o Executivo nesse sentido, para que isso possa se tornar uma realidade, a partir de indicações, mas acaba que a gente não vê resultado. E não é uma questão aqui de São Paulo, né? Em nenhum estado da federação a gente vê algo acontecer nesse sentido. Mas, Daniel Matos, vamos lá, o nosso tempo do programa está acabando, a sua despedida, a sua mensagem de Natal para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Agradeço participar do programa, um Feliz Natal a todos os ouvintes, a toda a equipe do Gente que Fala, e desejo a todos que tenham um próspero ano novo também, e que em 2021 seja efetivamente um ano próspero, uma vez que nós enfrentamos, infelizmente, o efeito muito negativo do coronavírus e que a vacina ela consiga chegar ao mercado com a maior velocidade possível para que, felizmente, nós conseguimos retornar ao normal em 2021. Então, um sucesso a todas as famílias e um Feliz Natal e Ano Novo. Você destacou o termo mais adequado, Daniel Matos, prosperidade. É tudo isso que a gente quer, tudo isso que a gente almeja e vamos ter esperança de que as coisas correrão melhor em 2021. Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial, participando com a gente hoje, falando sobre finanças, compras de Natal, as contas que logo chegam aí na virada do ano, as taxas, os impostos e tudo mais. Daniel, muito obrigado pela participação em nome da equipe do programa Gente que Fala. Até uma próxima oportunidade. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, que também é gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. A diretora de produção é a Zenilda Salvato. Nosso diretor-geral, jornalista Fausto Camunha. E do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.